Glória a Deus. Amém, queridos. A paz do Senhor para a igreja. Estamos felizes nessa noite por estar aqui na casa do Senhor. E para mim é um motivo de muita honra estar aqui. O nosso pastor me pediu para estar aqui e eu agradeço a confiança. E creio que o Senhor ele tem algo muito bom para trazer para as nossas vidas nessa noite, além do que Ele já trouxe até aqui. Amém, queridos? Que a gente venha orar pelo nosso pastor, como ele já pediu, e nós cremos que vai acontecer mais um milagre na vida dele. Amém, queridos? Ele vai vencer mais uma etapa desse tratamento, viu, pastor? Estamos juntos, Somos a igreja do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu e que foi tremenda ao meu coração, e eu oro para que o Espírito Santo ele fale no seu coração também nessa noite, que o seu coração esteja aberto para receber do Senhor. E eu fico tão feliz porque o Espírito Santo ele testifica, Quando eu entrei aqui nessa casa e o Ministério de Louvor começou a fazer aqui algumas canções, a ministrar, e algo já dentro do texto que nós vamos ler. Então eu creio, queridos, eu creio plenamente que Deus preparou essa palavra para você nessa noite. Você recebe isso em nome de Jesus? Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 25. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 13. E depois você pode manter a sua Bíblia aí aberta em Mateus, porque a gente vai ver outros textos aí dentro. Mateus 25, do 1 até o 13, que vai dizer o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, queridos? Esse texto, ele é um texto muito profundo. E nessa noite eu quero crer que nós vamos passar por ele, mas que aqui na minha frente, aqui, a partir de mim, nós temos uma igreja que aguarda a vinda do Cristo. Amém, queridos? O noivo está sendo esperado por mim e por você. Amém? Porque essa é a esperança da igreja, a volta de Cristo. E eu sei que muitas vezes nós, enquanto igreja, temos negligenciado a pregação dessa palavra, mas eu louvo a Deus que aqui na nossa congregação, essa mensagem tem sido diversas vezes falada pelo nosso pastor. Amém, queridos? Porque nós sabemos que estamos aqui aguardando a volta de Jesus. E esse texto aqui, a gente está lendo em Mateus 25, mas a partir do 24, do 23, se você voltar, você vai ver que Jesus, ele vem trazendo, ele vem intensificando os estudos, as orientações que ele estava dando aos seus discípulos, para que eles ficassem alertas. Então, nos versículos que antecedem a passagem que nós lemos aqui, o Senhor ele vem falando de várias coisas, que eles deveriam estar vigilantes quanto à volta do Senhor.
E eu creio, irmãos, que, né, ele trouxe isso aqui porque era de tamanha importância. Porque a gente vê que, a partir daqui, Jesus ele está já nos seus dias finais do seu ministério. Ele seria, né, morto, ele seria levado morto, mas antes que ele fosse para a cruz, ele intensificou os ensinos para os seus discípulos, falando, olha só, vocês fiquem atentos, porque muitas coisas vão acontecer, porque teremos homens maus, porque nós teremos falsos profetas, vocês verão a maldade no coração do homem, a mentira. E então Jesus estava ali falando com eles, olha, vocês fiquem atentos, não se deixem levar pela situação que o mundo está vivendo aí, mas fiquem ligados, porque o dia que Jesus vai voltar, o dia que, né, o Filho do Homem vai voltar, e aqui nessa parábola a gente vai ver que ele se intitula, né, como o noivo, né? O noivo ele vai voltar e a noiva precisa estar preparada. E quem é a noiva de Cristo? A igreja. Temos noiva de Cristo aqui nesse lugar? Amém, queridos? Nós somos a noiva adornada, a igreja de Cristo. E o dia que o noivo vem, ele não vai dar aviso, né? Ele vai voltar repentinamente. É isso que o Senhor vem nos ensinando, né? Nessa parábola. E no versículo 24, no Mateus 24, do 42 até o 44, se vocês puderem colocar para mim, ele ensina que a vinda dele vai ser inesperada. Olha o que ele fala, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, a gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas elas não têm dado crédito à volta de Cristo, onde as pessoas não estão preocupadas com isso, têm vivido a sua vida de forma como se não fosse um dia prestar contas daquilo que o Senhor lhe deu para viver aqui nesse tempo. E eu digo, né, que eu quero falar nessa noite também uma coisa muito importante, é que para muitos Cristo já voltou. Para muitos Cristo já voltou. Porque a vinda dele vai se dar de maneira, né, global para todos os que estão aqui na terra, no dia que ele vier. Mas se eu ou você, ou as pessoas que estão sendo recolhidas, que estão morrendo hoje, já tiveram a sua oportunidade. Você entende isso? Já tiveram a sua oportunidade, porque é aqui, é agora. O momento da salvação é oportuno, é hoje. E a igreja do Senhor, ela foi chamada para apregoar essa palavra para esse mundo perdido. Então, a responsabilidade dessas vidas, elas podem recair sobre a igreja do Senhor, porque nós temos o papel de anunciar a Cristo, de falar sobre a obra redentora que ele fez ali na cruz. Foi para isso que nós fomos chamados, amém, queridos? Aquela grande comissão que está lá em Mateus, acho que é 18, eu até anotei aqui, depois eu vou olhar, né? É exatamente essa. Nós somos chamados para ir e pregar e anunciar esse evangelho. Então, querido, como igreja do Senhor, nós temos esse papel. E nessa noite eu quero muito falar com você sobre o papel da igreja na sociedade atual. Você é igreja do Senhor? Aquele que é a igreja faz assim, ó, dá um glória a Deus a ele. Você é a igreja do Senhor, você foi chamada, você é soldado desse exército. Não é não? Soldado, está lá na porta, né? Está ali na entrada. Hoje eu até parei ali para olhar, porque ontem eu vim correndo muito. Depois eu até explico para as meninas, né, irmãos? E eu até quero falar sobre isso também, né? A essa repentina retirada que às vezes acontece na nossa vida. Ontem nós estivemos ali, eu fui com mais um grupo aqui, dos pastores e amigos, fomos lá no sepultamento do Gabriel, lá em Miguel Pereira.
Irmãos, é algo muito tremendo, porque aquela família, no dia anterior, estava cultuando na casa deles. Eles têm uma célula, estavam cultuando, tinha uma foto do Gabriel sorrindo junto com a família. No dia seguinte, ele teve uma convulsão e morreu. Uma criança de 14 anos. E o que eu quero dizer aqui com isso? Irmãos, Jesus voltou para o Gabriel. Você entende isso? Jesus voltou para o Gabriel. Jesus pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento, mas a vida dele estava guardada no Senhor, porque ele é um servo de Deus, a sua família é serva do Senhor. E para quem esteve ali e presenciou o que estava acontecendo ali, era uma coisa tremenda, porque a família só adorava a Deus. Uma coisa assim que muito me marcou. E eu até falei com a Lígia, falei, Deus, será que eu tenho essa maturidade espiritual toda? Não é? Porque o seu filho é tirado repentinamente, mas você está adorando ao Senhor. Isso é você entregar a sua vida para Cristo. Isso é você ser de Deus. Você entende isso nessa noite? Sabe, irmãos, então, Jesus Cristo, ele já voltou para muitas pessoas, e muitas pessoas têm estado dispersa e não está esperando o noivo. Muitas pessoas esquecem que um dia ele vai voltar, esquecem que a palavra dele vai se cumprir. E essa parábola aqui que Jesus passou para os seus discípulos, o plano de fundo dela era um casamento judaico. E ali ele vai, porque sabe o que é parábola, né, irmãos? Parábolas são histórias que vai pegar coisas que vocês conhecem, que eles conheciam, né? É assim que Jesus trabalhava. Ele é pedagógico, simples, prático, direto, né? Não tem, sabe, muita coisa. Então Jesus pegava lá os exemplos do dia a dia que eles viviam, pegou um casamento, porque o casamento ali, ele era feito em 3 momentos, né? Primeiro momento era o momento em que o noivo saía da casa dele com os seus convidados para buscar a noiva na casa dela. A noiva já deveria estar pronta e ela tinha as suas damas de companhia, que nós vimos que são as virgens, as 10 virgens, né? Então estavam ali esperando o noivo. O noivo iria lá, ia buscar a noiva e as damas de companhia voltar para a casa do noivo, onde realmente seria feita a festa, porque já tinha havido um contrato de casamento realizado entre os pais dos noivos. Então, quando Jesus começa a mencionar aqui, ele está no segundo momento, que é o momento que o noivo vai buscar a noiva. E aí ele vai mencionar que a noiva, né, as damas de companhia, as virgens, vamos dizer as damas, né? Eu acredito que sou dama ou madrinha, né? Estavam lá para esperar o noivo. Só que quando veio aquele grito, né? Chegou o noivo. O que aconteceu? Elas estavam cansadas de esperar o noivo. Aí tinham dormido todas elas, as 10, né? Mas só que 5 delas eram prudentes, é o que o texto fala, e 5 eram nécias. Então, nécias é uma coisa louca, né? Quer dizer mais ou menos isso, eram loucas. E realmente a gente pode considerar que é louca uma pessoa que não está esperando a volta do noivo. Amém, queridos? A pessoa está vivendo loucamente, né? Pegando a sua vida e deixando aí. Deixa a vida me levar, ela está nessa, né? Então, quando o noivo chegou para poder pegar a noiva, e quando gritou, aí elas se levantaram, todas estavam dormindo, mas só que 5, as prudentes, mesmo que estivessem dormindo, elas tinham uma reserva de azeite, né? Tinham como acender as suas lamparinas, porque como o noivo demorou a chegar, pagou, precisava de mais fogo. Então eles foram correndo para poder encontrar o noivo. Era o costume elas irem para iluminar o noivo até a casa da noiva. E no meio do caminho elas falaram, olha, me dá aí do seu azeite, porque o meu azeite acabou, eu não tenho aqui hora como acender. E aí elas falaram, né? As prudentes falaram, não, calma aí, né? Eu tenho para mim, eu não tenho para te dar, né? Foi assim que rolou mais ou menos o assunto. Esse aqui é meu, vai você comprar para você, porque se eu der para você, eu vou ficar sem nada. E assim elas fizeram, foram lá comprar o azeite para poder acender as suas lamparinas, só que quando elas chegaram com suas lamparinas já abastecidas, o que tinha acontecido?
o noivo já tinha chegado na casa dele e ali já tinha fechado a porta para que a festa acontecesse lá dentro. E aí elas bateram na porta e não puderam entrar, porque a porta já estava fechada. Então, as bodas seriam feitas sim, dentro da casa, mas aquelas que não estavam preparadas, abastecidas, ficaram fora da festa. E aí, quando elas bateram, o que foi que Jesus respondeu para elas? Né? Ele falou: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa foi a palavra. E aí elas ficaram de fora. E aí depois que Jesus acabou de contar essa história, ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, queridos? A mensagem de Jesus aqui, ela é clara. A sua vinda será assim, como a do noivo dessa parábola. Ele vai chegar, pode até demorar, mas ele vai voltar. Então, por isso que é necessário a gente manter as nossas lamparinas continuamente acesas. Amém, queridos? Isso quer dizer que nós devemos estar continuamente preparados, aguardando a volta de Cristo. Esse é o papel da igreja nessa terra, nesse tempo. E Jesus, ele deu outros ensinamentos aqui no 24 e também lá em Lucas. Ele vem falando, ele vem comparando, né, essa volta dele com a época do dilúvio. E aí ele vem falando que lá no dilúvio era assim, né, as pessoas não deram ouvidos. Então eu queria que colocasse para mim Gênesis 6, o versículo 3. E eu vou ler apenas a parte A. Por que Deus precisou, né? Por que Deus decidiu destruir a terra com o dilúvio? Por causa da corrupção do gênero humano. Olha só o que ele fala aqui, na parte A do versículo 3 do capítulo 6. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Aí bota o 6, por favor. O 5, aliás. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, e o que estava acontecendo aqui? Né? As pessoas estavam dispersas. As pessoas estavam vivendo a sua vida na maldade, foi o que falou aqui, na carnalidade, né? As pessoas vivendo as suas vidas como se o dilúvio não fosse acontecer. E aí, Jesus, ele faz questão, né, de frisar que essas pessoas estavam assim, dispersas, sem dar ouvidos ao chamado de Deus. Então, a gente precisa fazer um paralelo, né? Se Jesus mencionou isso, e falando da sua vida, vamos imaginar qual é a situação da nossa sociedade atual. Como que a gente tem vivido? Como tem estado, né, a vida das pessoas que estão vivendo sem estar atentas ao chamado de Deus. E aí, Jesus menciona aqui que lá em Gênesis, o dilúvio veio porque o homem era carnal, porque era mau o seu coração. Então, eu queria que você visse comigo que carnalidade, né? O que a Bíblia considera como obra da carne. Aí eu gostaria que o irmão colocasse para mim, a irmã, né? Colocasse para mim, Gálatas 5. Nós vamos ler do 19 ao 21. Que vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Querido, você consegue compreender a grandiosidade desse texto? Então, a nossa sociedade, ela tem vivido todas essas obras da carne de uma forma muito grande ultimamente. Agora, se eles não têm Cristo ainda, é compreensível, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem ainda, não se encontraram com Cristo. Mas nessa noite eu quero falar sobre algumas coisas que às vezes, né, a gente vê até dentro da igreja. Porque, irmãos, essa parábola aqui, se você for estudar os personagens dela, né, a gente já sabe que Jesus é o noivo, ele representa o noivo, amém? Nenhum estudioso dessa parábola vai falar outra coisa, né? Quanto às virgens, existem algumas interpretações de alguns teólogos, mas a gente vai ficar com aquilo que, né, que a gente entende e que a gente aprende aqui na casa do Senhor, não é? Então, essas virgens aqui, elas estavam todas iguais. Se você for parar para pensar, elas estavam todas vestidas iguais, né? Estavam com a mesma roupa, estavam todas muito bem vestidas, inclusive, porque era uma festa de casamento. Só que ali, né, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E quando elas foram encontrar com o noivo, aparentemente não dava para você saber quem era a prudente, quem era a louca. Só souberam quando o noivo chegou e elas não tinham azeite nas suas lâmpadas. Aí veio à tona, né? Aí veio à tona quem era nécia e quem era prudente, né? Então, queridos, a gente precisa ter muito cuidado dentro da casa do Senhor, no nosso tratamento com as pessoas. Muitas vezes existem, e foi isso que Jesus estava aqui falando lá no início, se você for ler, né? Depois você volta lá para ler os outros versículos, antes do 25, os outros capítulos, você vai ver que era isso que Jesus estava querendo advertir, porque existem muitas pessoas que às vezes estão dentro da casa do Senhor, que estão compondo as 10 virgens, vamos falar assim, mas dentro dessas 10 tem as loucas. E é assim que acontece. E essas virgens, elas representam isso. Elas podem representar os homens, as mulheres, a igreja, os crentes, né? Os crentes nominais, ou seja, aqueles que falam, eu sou crente, mas que não são nada. E aqueles que são os crentes que realmente têm compromisso com a palavra de Deus. Os crentes que têm compromisso com a obra de Deus. E eu quero nessa noite profetizar que essa igreja é uma igreja que tem compromisso com a obra de Deus. Amém, querido? Nós estamos aqui recebendo do Senhor, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, porque nós queremos ser essa igreja que faz a diferença nesse tempo. Mas aqui, Jesus estava ensinando por isso, porque ele sabia, né, que os seus discípulos viveriam isso e nós também viveríamos isso nos dias de hoje, porque essa palavra do Senhor aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é atemporal. Os seus textos bíblicos, eles se aplicam para nós nos dias de hoje. Amém, queridos? Então, Jesus, ele estava querendo que a gente pudesse ter esse cuidado com essas obras da carne. E nós lemos aqui, e se a gente for falar de cada um desses itens que a gente leu aqui, a gente passaria aqui a vigília. Vigília não, né? Até mais tempo, né? Se a gente fosse fazer um comentário de cada um desses aqui, que a Bíblia está nos apresentando aqui, o apóstolo Paulo, né? Apóstolo de Cristo, amém, queridos? Porque o que Paulo fala era o que Cristo ensinou para ele, né? E nós já vimos lá atrás que foi isso mesmo, porque Jesus falou, ó, Deus destruiu o mundo por causa da obra da carne, por causa do coração mau. Aí Paulo vem aqui falando, as obras da carne são essas. Então, qual é o meu papel, qual é o seu papel como igreja? Precisamos estar apercebidos, amém, queridos? Precisamos estar vigilantes quanto a essas obras da carne. Porque muitas vezes elas vêm sorrateiramente, elas vêm infiltrando no nosso meio, na nossa vida. E aí, às vezes, vem de forma
que a gente nem está percebendo, e quando a gente vê, a gente está lá, ó, no meio de um monte de coisa errada, e aí o Espírito Santo se afasta da gente, e aí a gente começa a ficar fraco. Então, nessa noite, querido, mergulhe fundo na palavra de Deus, sabe? Deixe que Deus trabalhe no seu coração e que Ele venha mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí, em todas essas obras da carne, eu gostaria de falar aqui de uma apenas, que é a idolatria. E aí a gente acha que idolatria muitas vezes é a pessoa que está lá numa outra religião, né? Que está adorando uma imagem ou que está fazendo um culto diferente do nosso. Aquilo é idolatria para a gente. Mas a idolatria tem um significado maior, né? Tem um significado mais amplo, e é por isso que eu quero falar sobre ela nessa noite. Né? Então, de acordo com o dicionário, a idolatria é um culto que se presta a ídolos. Aí, qual tem sido o ídolo da sua vida? Às vezes você tem outros ídolos que têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Você entende isso? Né? Às vezes, você pode estar deixando Deus em segundo plano. Né? E, sei lá, de repente você é dinheiro que você quer, aí você trabalha demais, né? Às vezes é poder, é riqueza, enfim. Você tem que saber qual é o ídolo que pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Se tem algo, querido, que tem tirado, sabe, a sua adoração a Deus, você está idolatrando uma outra coisa, que não é Deus. E aí vem outro significado. Amor excessivo. Então, idolatria é culto a outros ídolos e pode ser amor excessivo. E aí a gente pode, pensar. Tem gente, que às vezes, vou dar alguns exemplos práticos, estou demorando a chegar nos exemplos práticos, mas cheguei agora. Às vezes, a pessoa está lá, não tem um namorado, por exemplo, eu estou sozinha, eu estou sozinho, queria ter a minha cara metade e tal, E aí fica orando para Deus, para que Deus possa dar a ele um companheiro, uma companheira, e aí às vezes Deus vai lá e fala, toma aí, filha, isso aí é a sua metade. E aí a pessoa começa a viver para aquela pessoa. E aí pronto, já não tem mais tempo para ir para casa. Está onde? Fui namorar, fui passear, não sei o quê. Irmãos, isso já começa a fazer parte dessa idolatria aqui. Às vezes a pessoa pede um filho, porque ela não tem um filho, ela deseja muito ser mãe ou pai, e aí Deus concede o filho, e aí a pessoa passa a ficar presa dentro de casa porque ela não tem mais tempo para ir à igreja, porque ela tem que cuidar do filho, porque não pode sair com o filho, que não sei o quê, Então, algumas coisas, a gente pode trazer para a nossa vida como idolatria e deixar Deus em segundo plano. Você consegue entender isso que eu estou falando? Está entendendo? Está chegando até você? Então, é dessa maneira. E admiração exagerada. Às vezes, a gente tem admiração exagerada por algum líder, seja um líder... um líder de igreja, um líder de trabalho, um líder político. Às vezes, a gente escolhe alguém, a gente toma um lado, e a gente começa a brigar por um lado que a gente escolhe, e aí começa uma idolatria por essa pessoa. E sabe, irmãos, a gente tem vivido dias muito complicados dentro do Brasil. E isso tem gerado na Igreja do Senhor algumas coisas muito difíceis, Porque a gente às vezes escolhe, até um político mesmo de estimação, e aí em nome daquilo ali a gente começa a brigar entre si, A igreja às vezes toma uma direção difícil, A gente não vai entrar aqui no mérito porque não viemos aqui para falar de política, Cada pessoa tem direito a escolher o seu lado, o seu político, as suas ideologias, mas a gente sabe que o nosso norte é a palavra de Deus, amém, queridos? Então, se está fora da palavra de Deus, já não é com a gente mais, Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, dentro da própria igreja do Senhor, as pessoas começam a brigar por causa dessa questão de uma admiração exagerada, Aí um fala assim, eu quero estar na programação do... Vou usar vocês que foi já ontem. Eu vou estar na programação do Yeshua, que é muito legal.
Ah, mas do Kemuel, não vou não. É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Ah, tem as pequenininhas, não, quero ver a outra dança, né? Aí, isso é só um exemplo prático, tá? Isso não acontece aqui não, tá, gente? Mas assim, é só um exemplo que a gente pode escolher, às vezes a gente ter alguma admiração exagerada por alguma coisa, e aí dentro disso a gente cria alguns problemas. E aí quando você vai ver, a igreja que tem que estar forte, né? A igreja está brigando, a igreja está se desentendendo, né? Alguns vão para as redes sociais, pá, né? O outro vai, pá, de lá. E aí, daqui a pouco, o que começa a acontecer? Vou citar aqui o que pode acontecer. Inimizades, porfias, né? Depois você vai lá ver o que é porfias, que você vai entender o que eu estou falando. Iras, discórdias, dissensões, facções. Eu ouvi hoje a oração do pastor Eduardo, né? Ele orava sobre isso. Deus, que a gente seja unido, que não haja divisão. Amém, queridos? E é isso aí. Então, quando eu entrei aqui, como eu falei, desde o início eu já vi Deus trabalhando em cima desse texto aqui. Porque existe muita divisão no meio do povo de Deus. Só que, de acordo com a palavra do Senhor, aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito tremendo. É algo que a gente tem que trazer para dentro da nossa alma. E a gente tem que estar se lembrando, né? Que o noivo vem aí. Amém, queridos? Deus manda hoje eu dizer para você isso. O noivo vem aí. Sabe, Jesus Cristo, ele está voltando, né? A gente precisa se despertar para isso. E foi isso que ele está nos ensinando aqui. Que nós deveríamos estar preparados para aquele grande dia. Por isso, queridos, que eu falo para você, não deixe perder o seu foco. Você acredita, porque eu acredito nisso, eu tenho orado e tenho pensado, sabe, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E destruir a igreja do Senhor é para ele o sonho de consumo. E se as coisas continuarem caminhando para isso que está acontecendo, daqui a pouco a igreja vai estar destruída. A unidade da igreja vai estar destruída. Daqui a pouco a gente volta para o tempo lá das cruzadas. Né? Se você for estudar a história da igreja, né, Marcela? Deve ter passado por isso recentemente. Né? Se você for estudar, se você for fazer uma pesquisa sobre o que eram as cruzadas, sabe o que era isso? Era a igreja indo para a rua com uma espada e com uma cruz. E matando com a cruz na mão. Era isso aí que aconteceu. Isso foi antes da reforma. Ainda não éramos os protestantes, mas era a única igreja que existia, que era a igreja católica romana. Isso aconteceu, irmãos, por causa de vontade de poder, por causa de vontade de domínio. E que nessa noite a gente esteja despertado, porque o poderoso é o nosso Deus. O noivo vem para buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Cristo. E essa igreja, ela tem que estar se preparando a cada dia, porque a volta dele, como ele ensinou nessa parábola aqui, ela vai ser numa hora em que ninguém está esperando. Né? Ele falou, olha, se você soubesse a hora que o ladrão vem, ele nunca ia entrar na sua casa. Mas o que ele quer dizer com isso? A hora que você não menos esperar, Jesus está voltando. E como eu já falei, para muitos ele já voltou. Então, queridos, que nessa noite o Senhor ele venha falar melhor no seu coração. Eu queria fazer, né, um rápido apanhado aqui desses personagens. Né? As 5 virgens loucas, elas não dava para a gente... Não dava para a gente identificar, como eu já falei no início aqui, né? Porque elas saíram junto com as 5 sábias, né? com as prudentes, então não dava para poder identificar. E realmente é muito difícil conseguir separar, né, os crentes nominais dos crentes verdadeiros. Aí, eu gostaria que o irmão colocasse para mim, Mateus 7, nós vamos ler do 21 ao 23. Esses crentes, né, eles frequentam
as mesmas igrejas ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores. Alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. E isso que eu estou falando aqui é bíblico, né? E a gente vai ver aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, nessa noite, né, eu quero que você entenda, né, eu não estou aqui para fazer uma mensagem para dar medo em ninguém, que eu não gosto disso, né? Mas o nosso compromisso com Deus que a gente tem nessa vida, nesse tempo, é o que vai direcionar a nossa vida na eternidade. Se você quer ser alguém que vai entrar nos céus, que vai estar com um cordeiro, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus, amém, queridos? A palavra de Deus tem que pulsar viva dentro de você. O combustível é a palavra de Deus, que vai manter as nossas lamparinas acesas. Então, esses crentes representam as virgens loucas. E as virgens prudentes e sensatas, elas representam aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, que se convertem, que creem, que se arrependem e vivem uma vida verdadeiramente para Jesus. Essa é a forma da gente esperar a vinda do noivo. Eu queria que a Estela colocasse, por favor, 2 Pedro 3. Nós vamos ler do 11 ao 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, queridos? Por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. Amém, queridos? Sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Amém, queridos? Até aí. Nós precisamos entender que existe sobre nós uma responsabilidade, existe sobre nós uma bênção que foi conquistada ali na cruz. Jesus morreu para que nós tivéssemos direito à eternidade. E quando ele verteu ali o seu sangue, e quando o seu corpo foi ali chicoteado, e ele morreu, foi pelos nossos pecados, queridos. Pelos meus pecados, pelo pecado da humanidade. Foi por isso que Jesus morreu. Então, nós estamos aguardando, porque ele não morreu em vão. Amém, queridos? Ele não morreu em vão. Ele morreu porque ele nos daria direito à ressurreição, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Amém, igreja? Ele ressuscitou. E ele tomou a chave da morte, a chave do inferno. E nós estamos agora, em Cristo, nós temos direito a essa eternidade, nós temos direito à salvação, nós temos direito a entrar nessas bodas do Cordeiro quando ele voltar para buscar a sua igreja. Só que nós precisamos estar de acordo com a sua palavra. Amém, queridos? E se nós,
não estivermos, nessa noite você tem a oportunidade de olhar para dentro de você e tomar uma decisão de mudar. O azeite nessa parábola, ele representa o Espírito Santo, aquele que vai te ajudar a manter o seu combustível até que ele venha. Você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida? Irmãos, nós somos a igreja. Amém? Tem igreja de Deus aí? Amém? Nessa parábola, né? Nós representamos as virgens prudentes, amém, queridos? Nós somos as virgens prudentes, aquelas que estão prontas, esperando o noivo. A nossa lamparina, ela deve estar acesa, para que a gente possa iluminar as vidas à nossa volta, amém, queridos? Nós precisamos ser luz nessa terra. Você e eu fomos chamados para isso. Nós somos o sal para dar um tempero nessa geração que está aí. Então, a minha luz, a sua luz juntas, imagine, querido, como é que nós vamos iluminar um ambiente? Você recebe isso nessa manhã? E para que a sua lamparina ela esteja acesa, ela precisa que você coloque o combustível da palavra de Deus, da oração, da comunhão, do amor. Amém, queridos? A Bíblia, ela fala, Jesus fala, né? A Bíblia é falada pelo próprio mestre, falando assim, que a lei, ela foi resumida em 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, queridos, nós temos essa missão. Porque quando Jesus, ele morreu ali naquela cruz, ele estava ali consumando. Ele falou assim, olha, tudo está consumado. Amém, queridos? Você entende essa mensagem do Senhor? Porque aquilo que ele veio para fazer, ele fez. Foi tudo consumado. Glória a Deus. Só que quando ele foi para o céu, ele nos direcionou à grande comissão de nós continuarmos esse legado que ele iniciou. Então ele falou, né? Ide pelo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Essa responsabilidade é minha, ela é sua. Né? E como nós vamos pregar, como nós vamos falar, se nós não dermos um exemplo vivo da parte do poder de Deus nas nossas vidas? Então é isso que eu quero deixar para você, que você reveja todos os seus conceitos, né? Reveja todos os seus comportamentos, porque eu creio que Deus ele tem algo muito grande para a igreja nesses dias. Você crê nisso? Irmãos, se nós nos separarmos para viver uma vida de santidade, de acordo com a palavra do Senhor, eu creio que Deus vai fazer algo muito grande nesse tempo, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Você quer ter o Espírito do Senhor derramado na sua carne, querido? Porque nós precisamos vencer a nossa carne, e somente através do Espírito Santo de Deus. Então abra seu coração, leia a palavra, ore, peça ao Senhor que Ele mude você, que Ele te dê uma nova oportunidade. Em Lucas 4,18, Jesus ele mencionou a profecia de Isaías, e ele estava falando dele mesmo, que ele falou assim, olha: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, hoje é você que tem essa missão. Essa é a missão da igreja, anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Sabe, proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos. Então, queridos, que nós não sejamos uma igreja que se embaraça com as coisas deste século. Amém? Você entende essa palavra nessa noite? Não se embarace, não compre brigas que não é sua. Glória a Deus. A sua briga não é com a carne nem o sangue. A sua missão é apregoar o ano aceitável do Senhor. E esse ano é hoje, é agora. Hoje é o momento. Para que naquele dia
a gente possa, né, estar preparados e ouvir o que a palavra do Senhor diz em Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do meu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Essa é a esperança da igreja, é a alegria da igreja. Nesse dia nós iremos entrar para as bodas do Cordeiro e ali nós vamos reinar eternamente com Cristo. Mas até que esse dia não chegue, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu quero que você adore a Deus, sabe, com seu corpo, com seu movimento, com a sua adoração, com a sua voz. Nós vamos ouvir aqui, assistir o louvor e das crianças vem o perfeito louvor. Amém, queridos? Temos também adultos aqui que também usados por Deus. Que você venha nessa hora. Seja a igreja que vai ser mencionada agora. A igreja que marcha. Glória a Deus.
Aleluia. Querido, coloca aí a mão no seu coração, continua de pé. Eu queria chamar a pastora Silvia aqui. Nós vamos orar. Eu quero pedir a você que nessa noite, eu não sei, de repente, se temos aqui entre nosso meio alguém afastado da casa do Senhor. Alguém está voltando. Essa é uma noite que o Senhor concede para você de se reconciliar com o Senhor. E é dada para você a oportunidade nesse momento. Talvez você ainda não tenha tido essa conversão, ainda não tenha tido esse encontro com o Senhor, e hoje você fala: eu quero estar na presença desse Deus, eu quero aguardar esse rei, para que o Senhor venha trabalhar em nós, fazendo com que nós sejamos aquela igreja que foi falada aqui nesse louvor, uma igreja que aguarda o noivo, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que não se embaraça com as coisas desse mundo, mas que tem a sua esperança pautada no Senhor, irá nos buscar. Graças a Deus. Mediante a palavra liberada, amém? Nós estamos em concordância com a palavra, com o Espírito, amém? Eu peço à igreja que esteja em espírito de oração, que você possa verdadeiramente entrar numa dimensão de oração, para que a gente possa começar a semana declarando todas as boas novas dessa palavra liberada sobre nós, sobre a nossa casa. E porque nós declaramos que Jesus vive e Ele do seu lado, não fique sozinho. Entre em unidade de oração. Senhor, nós declaramos agora que sobre a nossa casa há uma palavra de bênção, que toda palavra contrária à nossa felicidade, à nossa salvação, ao nosso crescimento espiritual, nós rogamos ao Senhor agora que destrua toda palavra contrária à vida espiritual da tua igreja agora. Senhor, se houver alguém aqui entre nós com alguma enfermidade, com alguma dor, com algum pensamento maligno agora, pelo nome de Jesus, nós declaramos que você está curado, em nome de Jesus. Senhor, agora trabalha no meio da tua igreja. Senhor, todos aqueles de família, fortalece ele para essa semana. Ele, como sacerdote do lar, coloca na boca desse homem as palavras de vida que há nas tuas escrituras, ó Altíssimo. Restaura a vida das donas de casa, daquelas que saem para o trabalho. Enche essas mulheres de autoridade espiritual, para elas fazerem a diferença nesse tempo ainda, Jesus. Restaura a tua igreja, levanta o jovem, herdarão o reino dos céus. Nós te rogamos, Espírito Santo, essa noite, fortalece esses dois que vieram aqui na frente, Senhor. Estenda a sua mão para cá agora. Senhor, eu não sei o que eles te pedem, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor não está com seus ouvidos tapados, que não possa ouvir as orações e o pedido de socorro do coração deles. Senhor, entra agora com uma porção especial, fortalece-os, erga-os para a glória do teu nome, essa noite, certos da vitória, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. A Cristina, nós queremos saudar os nossos visitantes. Senhor Otávio, cansei. Tereza, amém? Que está aqui. E se tem mais algum visitante que escapou ali por algum momento, não conseguimos anotar o seu nome, nós podemos dizer essa noite. E voltem. Voltar sempre, aleluias. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. O cachorro quente está lá em cima, sendo preparado com muito amor. Propósito, comunhão, amém? Comunhão, então você já sobe lá, nesse sentimento de comunhão, já cumprimente os seus irmãos antes de sair, deseja uma semana de vitória, uma semana, sabe, de coisas maravilhosas da parte de Deus, afinal de contas você é. Por isso estamos alegres, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos.
Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos das riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as dores esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Aquele que crê possa dizer amém. Glória a Deus.